Olá, sejam bem-vindos! Hoje vamos falar sobre energias renováveis. Este vídeo é resultado do encontro ambiental online realizado com a participação de Ricardo Ortélio, diretor técnico da Papyrus, e Anderson Braganholo, gerente de projetos da EDF, nos dias 11 e 13 de agosto. Trata-se de um evento socioambiental executado pela Papyrus em nome do Parque Eólico Ventos da Bahia, fase 3. Esta apresentação está dividida em capítulos, que vocês podem acompanhar na descrição do vídeo. Vamos começar! Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Anderson Braganholo, gerente de projetos da EDF. Atuo na EDF desde 2016, com os parques eólicos Ventos da Bahia, Folha Larga, outros projetos. Sou formado em Engenharia Elétrica pela Federal do Paraná e venho aqui nesse encontro com vocês apresentar um pouco de conhecimento, trocar um pouco de informações e estou disponível a perguntas, tá? Boa tarde a todos. Conforme o Matheus falou, meu nome é Ricardo Ortélio, sou diretor técnico da Papyrus. A Papyrus tem 14 anos no mercado. Desde 2009 a gente vem atuando fortemente no segmento de energia, principalmente em energias renováveis, né? Então, a gente vem ao longo do tempo aí acumulando experiência e know-how justamente para trabalhar com esse tipo de projeto e nesse segmento. A gente atuou desde o primeiro parque eólico a chegar na Bahia, que foi um parque de Brotas de Macaúbas de 2009, e de lá para cá, 98% ou mais aí dos nossos clientes são todos voltados para o segmento de energia. Então, o que nos credencia aí para ter bastante know-how e experiência para lidar com o tema, né, e com o licenciamento de parques eólicos. O Parque Eólico Ventos da Bahia, fase 1, que nós chamamos, foi o primeiro projeto eólico da EDF Renewables aqui no Brasil. Foi o primeiro projeto que nós implantamos. Desde 2015 foi desenvolvido esse projeto. A EDF entrou mais ativamente a partir de 2016 com a construção, com a implantação. Seguido da fase 1, teve a fase 2. A fase 1 entrou em operação em final de 2017. A fase 2 já concluiu as atividades em 2018. Então, somando essas duas fases, hoje nós temos 75 turbinas em operação. As turbinas da fase 1 são 33 turbinas com 3 megawatts de potência cada uma, em torres de concreto, que variam de 100 a 120 metros. Alguns de vocês já podem ter visto durante os acessos que passam lá. A fase 2, ela está num terreno um pouco mais elevado, a torre é um pouco menor, já são 80 metros, ela é de 2 megas de potência instalada cada uma, e a torre é de aço, pelo fato de ela ser um pouco menor, ela é 80 metros todas. Então, essa produção de energia que a gente tem hoje tem uma capacidade de abastecer 480 mil lares brasileiros, a partir dessa geração de energia. Agora, em março, eu estive particularmente aí na comunidade de Várzea do Seco, fazendo uma apresentação da fase 3. Nós começamos as nossas obras em março desse ano, então, ou seja, temos aí mais ou menos 5 meses de obra. Essa fase 3 vai aumentar a capacidade para formar um total de 358 megawatts, certo? E também temos um complexo eólico Folha Larga Norte, que está sendo desenvolvido em Campo Formoso. São 2 fases também que foram implantadas, com um total de 345 megawatts. A fase 1 é composta por 4 projetos, a fase 2 por 5, e hoje tivemos um grande marco e conseguimos a nossa licença de operação. Então, um grande marco para nós, saber que ao longo do nosso trabalho a gente está tendo grandes avanços positivos. Esperamos logo em seguida, ano que vem, já conseguir a nossa LO para a fase 3, tá? Pode passar, por favor. Aí tem uma síntese melhor da fase 3, detalhando um pouco o projeto. Hoje, a fase 3, elas são 33 aerogeradores, eles variam um pouco mais de 100 a 126 metros de altura. É uma máquina um pouco maior que nós já estamos trabalhando, é uma máquina de 5.5. Então, esses 33 aerogeradores têm uma capacidade instalada de 181.5 megawatts, então nós estamos cada vez mais crescendo na região, estamos cada vez mais implantando máquinas maiores, aproveitando melhor esse recurso eólico que é o vento. Só esse projeto vai ter a capacidade de abastecer 930 mil lares brasileiros, então, realmente, cada vez mais que nós estamos incrementando as fases, nós aumentamos essa capacidade de energia gerada e abastecimento do país. Toda essa energia que é gerada, ela, através da linha de transmissão, ela se conecta no sistema brasileiro, que a gente chama de SIM, que é o Sistema Interligado Nacional, e essa energia é escoada por todo o Brasil, então ela não fica só na região, mas ela é escoada durante todo o Brasil, devido a essa rede estar toda interligada, faz esse escoamento, certo?
E hoje nós estamos localizados, essa fase 3, ela está localizada em 3 municípios, que são Souto Soares, Munungu do Morro e Iraquara. Para quem vocês conhecem, fica mais um próximo ali de Xavier, perto de Várzea do Seco, ela fica do outro lado da BA, digamos assim, então ela está expandindo cada vez mais, né? Eu vou apresentar o próximo slide agora, tem a visão de todo o complexo, que fica claro para vocês. Aí, como todos vocês podem ver, os primeiros aerogeradores ali naquela cor um pouco mais rosa escuro, eles são os aerogeradores da fase 1, são os 33 aerogeradores que nós iniciamos a instalação. Então, ali a gente chamou de Ventos da Bahia fase 1. Posteriormente, nós conseguimos também ter novos contratos em leilão, conseguimos comercializar essa energia, e aí começamos a desenvolver a fase 2, que ela fica um pouco mais atrás, um pouco mais ao sul, digamos, da fase 1, e são 53 aerogeradores. E mais recentemente, nós conseguimos viabilizar a fase 3, que são 33 aerogeradores. Então, como vocês podem ver na imagem ali, as comunidades do entorno, parte da fase 1 ficava em Munungu do Morro e Bonito, a fase 2 ficava 100% em Munungu do Morro, e a fase 3 agora já fica mais na divisa ali de Souto Soares e Iraquara também. Então, Munungu do Morro, Souto Soares e Iraquara. Temos as comunidades do entorno, alguns de vocês podem estar se identificando já, que acho que é muito bom. Então, cada vez mais a nossa intenção é crescer na produção de energia, aumentar os projetos e cada vez mais estar em acordo e contribuindo para as comunidades durante essa fase de implantação. Agora eu vou explicar para vocês o que a gente fala de contexto de energias renováveis, o que são energias renováveis, o que é energia eólica. Eu vou fazer uma síntese bem básica para vocês do que realmente são esse conceito de energias renováveis, quais são os tipos de energias que nós temos hoje, por que a energia eólica no Brasil está crescendo cada vez mais, como que vem essa energia da nossa casa. Então eu vou entrar nesse detalhe para vocês, tá? Primeiro eu queria definir com todos o que é o conceito de energia. A gente fala de energia, energia elétrica, energia eólica, energia solar. O que é basicamente essa questão de energia? É toda aquela forma que a gente tem capaz de mudar a matéria. Então, por exemplo, nós hoje comemos o alimento na nossa casa, esse alimento ele quebra e gera uma energia que a gente consegue correr, consegue andar, consegue fazer. Então a gente tem essa transformação de energia. Então, durante a produção, nós hoje aqui estamos com o computador ligado, estou com a câmera, estou com a internet ligada aqui, tudo isso é graças porque tem energia elétrica na tomada. E como que essa energia vem? Ela vem de várias formas, pode ser através de uma energia mecânica, que é o vento ou a água gerando um motor, ou através de uma energia química, igual a gente tem nos nossos celulares hoje. O nosso celular é uma reação química. Quando a gente carrega com energia, tem uma reação química que ela produz o elétron, que produz energia elétrica. Então, há várias formas de diferenças de energias. Então, como eu comentei, tem a mecânica, que é pelo movimento, a térmica, que é pelo calor. Por exemplo, há algumas usinas hoje que nós chamamos de geotérmica, que ela aproveita o calor da terra para gerar energia. Então, esse é um outro tipo de energia que nós temos. A elétrica, que eu acabei de comentar, que é essa diferença de potencial que nós chamamos. Por exemplo, se você tem 2 fios na sua tomada, você segurar nos 2 fios, você vai tomar o choque, porque vai ter uma diferença de potência. Um fio vai estar carregado e o outro não. Então, por isso que tem essa diferença de energia, e a gente acaba, às vezes, tomando choque, porque acaba encostando os 2 fios. Às vezes a gente encosta em um só, não toma choque, porque levou a sorte de pegar o neutro. Pegou no carregado, acaba tomando. Então, tem que tomar muito cuidado com essa energia, justamente por isso, porque é uma questão que ela pode ser perigosa. Então, a gente tem que tomar sempre cuidado com essa questão. Química também, que nem eu comentei, as pilhas, as baterias, elas têm essa função química, que é através de uma reação que vai tendo uma troca de elétrons, ela gera energia elétrica também. E temos a nuclear, que é a troca de elétrons também, certo? Agora, qual que é o conceito? Por que a gente fala muito de energias renováveis? Por que a empresa hoje com a qual eu trabalho chama-se EDF Renewables, que é energias renováveis? O conceito de renováveis é aquela energia que você sempre vai ter abundante de forma cíclica, que ela vem ocorrendo de tempos em tempos. Então, por exemplo, as usinas hidráulicas, elas usam a água para gerar energia. Então, sempre vai ter o ciclo da água, vai ter a chuva, vai ter a condensação, então vai ter esse ciclo da água que ela vai com o tempo, vai virando chuva, entra num córrego, no rio, vai acabar desaguando no mar ou numa área mais baixa, e essa diferença de altitude entre mais alta e mais baixa, a gente acaba aproveitando para as hidráulicas. Então, ela é cíclica, de tempos em tempos ela renova. Hoje a solar é a mesma coisa, é o ciclo do sol. O sol tem um período, aí ele vai, cada dia a gente vai tendo mais horas de sol, menos horas de sol, conforme épocas do ano. A eólica a gente usa muito vento, então a eólica tem algumas peculiaridades, que tem que ser num local mais alto, um local que tem um vento abundante, então por isso que a gente chama de renováveis. De tempos em tempos, elas vão tendo
uma renovação. Por exemplo, a gente fala da lenha, do carvão vegetal. Do momento que você planta uma árvore, vai conduzindo essa árvore, pega o material dela, queima ela, você plantando outra árvore, você vai ter esse material abundante de volta. Então, é essa questão das renováveis. E o que a gente chama de não renováveis? Por exemplo, é o carvão mineral. É aquele carvão que a gente acaba extraindo de uma mina. Então, do momento que você vai lá na mina, retira esse material, retira esse carvão, ele não vai ter, no próximo ano, ele não vai se recompor. Você fez um impacto, fez um buraco lá, tirou o material, e ele vai ficar com esse impacto para sempre. Não tem como o carvão, ele reaproveitar esse carvão mineral que a gente chama. O gás natural também. O gás natural ele tem bolsões, tem áreas que ele está condensado. Nós fazemos a perfuração, tiramos esse gás natural, ele não vai se reciclar, ele não vai ter novamente um gás depois que acabar essa fonte. Então, por isso que a gente chama de não renováveis. O petróleo, que a gente chama, é a mesma forma. O petróleo, nós retiramos o petróleo de bolsões que é encontrado da mesma forma que o gás natural, fazemos os derivados, fazemos a gasolina, utilizamos a gasolina no carro, e ela não é renovável, a gente não tem esse petróleo abundante. Por isso que a tendência que nós temos é sempre procurar energias renováveis. Por quê? Porque a gente consegue garantir esse ciclo de energia e abundância para nós, né? E aí que vem a grande evolução das energias e dos processos. Por exemplo, hoje nós temos várias formas de gerar energia. Por exemplo, que nem eu comentei, a fusão e a fissão nuclear, que é você pegar um átomo e retirar essa energia do átomo. Então, estão grandes centros de estudos, o próprio Brasil tem um acelerador de partículas para estudar isso, para tentar ter essa forma de energia. Então, cada vez mais nós estamos procurando outras fontes de energia para substituir essas não renováveis. Então, hoje nós vemos muito o pessoal comentando de banco de baterias. Nós temos hoje nosso celular, dependemos muito do celular para fazer nossas atividades, tudo. Às vezes nós não temos uma tomada em viagem, ou estamos em deslocamento, a gente usa uma bateria externa para poder carregar o celular. Então, isso é uma forma de armazenar energia, que cada vez mais estão tendo estudos para fazer grandes quantidades de armazenamento de energia, ter vários bancos desses, em grandes escalas, para armazenar toda a energia que é gerada. Por exemplo, a hidráulica hoje, quando ela gera energia, ela não consegue armazenar energia se ela não tiver um reservatório muito grande. A própria eólica hoje, a gente não consegue armazenar essa energia gerada pelos aerogeradores, a não ser jogando na rede. A gente joga na rede de energia, ela é consumida naquele momento. Se ventar mais e não tiver quem consumir, a gente vai ter que diminuir a velocidade do aerogerador para produzir menos e atender aquela fonte. Então, esse vento que passou naquele momento, a gente acaba perdendo essa geração de energia que poderíamos estar gerando e colocando no banco de baterias, poderíamos estar armazenados. E outra coisa que nós vemos acompanhando muito é o uso racional da energia elétrica. Por exemplo, nós tivemos uma grande troca das lâmpadas de filamento pelas lâmpadas fluorescentes, que é essa lâmpada branca que a gente tem. Antes, a lâmpada esquentava muito mais, então ela tinha uma perda de energia muito maior. Então, nós estamos nesses processos. Então, a gente fica aqui hoje para vocês, quais são as formas de geração de energias que vocês conhecem, quais são as formas de otimizações que vocês têm aplicado na casa de vocês, por exemplo, a troca de geladeiras por motores mais eficientes, os próprios ar-condicionados que a gente vem vendo cada vez mais eficiente, a questão da troca de lâmpadas, a questão da utilização de telhas transparentes para diminuir a energia durante aproveitar a luz do sol e diminuir o consumo de energia em casa. Então a gente joga assim, se vocês quiserem compartilhar com a gente, dizer quais são as formas que vocês têm de otimização, quais são as formas de geração que vocês conhecem, a gente também pode discutir aqui um pouco, tá? Então, basicamente, o que eu comentei com vocês nós aqui da IDF trabalhamos. Então, a energia eólica, que a gente chama de onshore, que nada é mais nas áreas rurais, a offshore, que é uma energia eólica que a gente instala ela no mar, então tem grandes turbinas, grandes potenciais para isso, a solar, que é a conversão dessa energia do sol para uma reação química nas placas, e as placas produzem essa energia elétrica e a gente acaba distribuindo pela rede elétrica, o storage, que é nada mais que o armazenamento, então isso que eu comentei, em vez de ter uma bateria pequena, são grandes centros de baterias armazenando essa energia para depois, quando precisar, jogar para a rede, e o carregamento de carros elétricos, são postos elétricos que a gente chama disponível da comunidade. Então essas são as áreas hoje que a IDF trabalha, e um pouquinho de cada fonte, sempre visando a energias renováveis, ok? Então, como eu comentei hoje, eu vou explicar um pouquinho mais do funcionamento, um pouco mais detalhado de cada energia. Hoje, todos nós aqui só estamos fazendo essa live, só estamos conseguindo conversar, porque temos uma tomada com energia elétrica, porque temos um celular que está carregado, porque temos acesso a uma internet, tem um Wi-Fi ligado, graças a uma energia, por isso que a gente consegue. Então, cada vez mais, a energia está no nosso dia a dia.
Hoje fazemos poucas coisas sem energia elétrica e estamos muito dependentes dela. Então, da onde que vem essas energias? Então, a eólica é uma energia que utiliza a força do vento para gerar umas pás e produzir esse movimento, e através desse movimento que a gente gera um motor, e esse motor gera energia elétrica. É muito parecido com, antigamente o pessoal usava o moinho de vento para fazer farinha, ou fazer papel, então essa força eólica que a gente chama, que é do vento, ela induz o movimento em algumas pás, ou num eixo que tem, esse eixo gera um movimento no motor, esse motor gera uma energia elétrica, a gente acaba usando alguns transformadores para levar essa tensão, para permitir a distribuição e o caminhamento da energia, mas basicamente a energia eólica que vocês veem é isso, é o vento gerando pás, as pás estão gerando o motor está gerando essa energia. Então, para a energia eólica é muito importante que sejam áreas altas, áreas com uma boa constância do vento. O que é isso? É o vento ele ser, não só ter uma rajada, um vento mais forte, mas é o vento ele ser constante ao longo do tempo. Isso que permite muita geração eólica. E aí um fato interessante hoje, que nós vemos a Bahia, que o vento ele ocorre muito à noite, então muitos, principalmente ventos da Bahia, a gente vê aí que o horário de pico do vento, que a gente chama, começa a partir das 6 até das 6 da tarde até mais ou menos das 6 da manhã. É quando tem aquela inversão térmica, principalmente em Bonito, quem mora em Bonito vai saber disso. O dia começa bem frio, aí perto do almoço começa a esquentar, aí à tarde já está bem quente, aí à noite começa a esfriar de novo, aí de madrugada passa frio, e aí de manhãzinha tá saindo para o trabalho com a blusa lá, porque tá passando frio aí no interior da Bahia. A gente sabe que é incrível, mas eu já vi aí 12, 10 graus em Bonito aí. Então, devido a esse processo térmico que tem, é que o vento, ele cada vez mais ele acontece mais. Então, justamente por essa inversão térmica acontece isso, tá? Então, a energia eólica é basicamente isso, de forma bem simples. Eu acho que no nosso próximo encontro eu vou detalhar um pouco mais as partes técnicas da eólica para vocês, tá? E a energia solar, o que ela consiste hoje? Ela é uma placa, que a gente chama placa solar, que ela tem uma reação química. Então, a luz do sol, ela bate na energia na placa, ela, digamos assim, ela carrega um elemento químico que tem na placa, que é o silício, ou outra placa, pode ser outro material. Quando ela carrega esse elétron, que a gente chama, o elétron que tem lá, ele acaba pulando para uma camada superior, e ele retorna. Quando ele retorna para o local de origem dele, digamos assim, falando de forma bem simples, o Sol esquenta o elétron, que não é mais ou menos isso que acontece, mas digamos assim, ele perturba o elétron pula para uma camada maior, digamos assim, ele sai do local que ele está hoje, e quando ele volta, nessa volta ele libera energia para ele poder estar no local que estava de origem. Então é mais ou menos assim, como a gente está parando, vem o Sol, a pessoa corre, libera essa energia, quando ela para de correr, essa energia é captada pela placa solar, digamos assim, de forma bem simples, e aí ela é convertida em energia elétrica. Então é um processo químico que hoje a gente tem que aproveita a luz do sol para gerar essa energia, tá? Então, de forma bem sucinta e bem simples, é assim como funciona um painel solar. Ele pega a luz do sol e converte em energia elétrica, tá? Aqui, que nem eu comentei, isso é um exemplo de eólicas que são instaladas no mar. Aqui no Brasil tem alguns projetos pilotos ainda, mas como nós temos uma sorte de ter um país muito grande e muito rico em áreas e muito rico em vento, ainda é mais um protótipo que o pessoal está estudando, está avaliando, é uma forma de energia ainda inicial que nós temos. Nosso vento hoje, ele é um vento muito bom, que a gente chama, a gente fala que a capacidade que ele tem de converter o vento em energia elétrica é em torno de 50%, 60%, dependendo do equipamento e da localidade. Então, para nós, temos muitas áreas ainda para implantar, tanto que a Bahia é um dos locais mais privilegiados do vento que a gente tem hoje. Então, essa é uma nova forma que a gente pode, no futuro, acabar indo para o Brasil também para aproveitar mais esse vento que tem e cada vez mais acrescentar essa energia eólica na nossa matriz, que a gente fala que compõe toda a nossa energia eólica, tá? A nossa energia do Brasil. Aí, que nem eu comentei, essa é uma energia solar. A energia solar, vocês podem ver que são vários painéis que tem para gerar uma grande quantidade. Então, a área que ela tem é uma área grande, precisa de uma área mais plana, é uma área que tem uma incidência maior. Então, cada energia tem a sua função de instalação, a sua característica, que gera mais impacto e menos impacto, né? Então, só para vocês terem ideia de que energia solar que a gente fala é aquela de grande escala, grandes áreas, necessita de grandes manutenções, de sentido de cuidar da planta, mas também é uma energia renovável, ok? Partindo para outras fontes de energias renováveis, eu comentei também que existe aquela energia geotérmica. A geotérmica, o que ela aproveita? São locais específicos, por exemplo, é o local mais próximo do centro da Terra, então você tem que ter um local
adequado, ou local específico para fazer essa instalação, ela aproveita o calor da terra que nós temos hoje. Então, o que o pessoal faz? É como se fosse um poço da água, ele faz um furo muito longo, com grandes profundidades, aí ele injeta a água líquida, a água no estado líquido, aí quando ele chega próximo do centro da Terra, ou próximo dessas regiões muito quentes, ele acaba transformando essa água em vapor, e esse vapor gera uma turbina que gera um motor, e consequentemente acaba produzindo energia elétrica. Então, é assim que funciona a geotérmica. Então, a instalação deles são locais muito específicos, são locais que tem que ter essa possibilidade, então é uma energia renovável, mas é uma energia que em qualquer lugar a gente pode instalar, então ela tem essa peculiaridade de ser uma energia que tem um local específico. A biomassa, o que tem? A biomassa é uma energia um pouco mais fácil, porque ela depende do cultivo, então a gente acaba cultivando o próprio bagaço da cana-de-açúcar, a palha de arroz, esses produtos que às vezes acabam sendo derivados da agricultura, eles são levados até um centro de uma térmica que a gente chama, esse material ele é aquecido, ele entra em combustão, e essa combustão gera esse material, esse gás, que da mesma forma que a geotérmica gera uma energia elétrica. Então, basicamente, a biomassa existe nesse sentido. Então, nós podemos ter, por exemplo, florestas energéticas que nós chamamos. São áreas definidas, a qual é plantado vários tipos de madeira, geralmente o pinus, eucalipto, e aí essa madeira ela leva um tempo para crescer, e no momento que ela está pronta para crescer, você corta ela e vai gerar energia elétrica com ela. Aí do lado você faz uma outra fazenda que você corta em tempos diferentes. Então você pode ir criando florestas energéticas usando essa forma, ou reaproveitando o bagaço da cana. Então a biomassa nada mais é do que pegar esse material vegetal que a gente chama, que é a madeira, que é a palha de arroz, o bagaço da cana, e converter em energia também. Então por isso que ela é renovável, a gente pode ir cultivando essa energia, ok? Aqui é o exemplo que a gente falou, então aqui está o bagaço da cana, tá o material ali que é usado, o material orgânico, que vai ser usado, então eles fazem essas áreas de plantio, e conforme vai tendo a demanda da energia, eles vão colhendo essa área e vão produzindo energia, ok? Aqui é aquela geotérmica que eu comentei, através do vapor, então ele realmente aproveita em regiões que tem ou próximos de vulcões, ou próximos de regiões mais quentes do centro da Terra, que são próximos do centro da Terra, acaba gerando vapor, e esse é o material que ele faz, então ele joga a água no estado líquido, aquece em vapor e acaba devolvendo o vapor para o meio ambiente de volta. Então por isso que ela é renovável e é um ciclo, tá? Temos outras fontes, por exemplo, que nem eu comentei, a própria hídrica, que a gente chama. A hídrica nada mais é do que a gente aproveitar os cursos dos rios, as águas que tem disponíveis nos nossos córregos, para gerar energia elétrica. Então, a força da água, quando ela atinge as pás ou atinge um conjunto de turbinas, ela impulsiona um motor, e esse motor gera energia. Então, basicamente, todo o conceito para gerar energia elétrica é tendo algum movimento, ou seja, ele através de gás, ou através de água, ou através do vento, que ele vai gerar um eixo, esse eixo vai gerar um motor, e vai gerar energia elétrica. A questão hoje, nós do Brasil aqui, o Brasil, a maior fonte que ele tem é hídrica, então nós temos grandes usinas pelo país, temos Sobradinho, temos usinas que já conhecem próprio da Bahia, grandes usinas, e elas têm grandes reservatórios. Esses reservatórios foi a forma como nós achamos de armazenar energia. Então, quando está chovendo muito e a água pode ser armazenada, nós estocamos essa água para produzir energia. Quando começa a ter seca, e aí nós precisamos ter um consumo de energia, esse nível de reservatório diminui, porque as turbinas estão gerando energia elétrica para o nosso consumo, e aí eles não têm como armazenar. Então, toda vez que tem uma usina hidrelétrica com a água saindo pelo vertedouro, que é pelaquela parte que a água escorre, digamos assim, a gente está perdendo energia. Então, a forma que a gente tem de armazenar energia hoje é através de grandes reservatórios, de áreas de alague, de grandes usinas. Só que ao longo do tempo, nós fomos notando que o impacto ambiental era muito grande, porque conforme você tem uma área de reservatório muito grande, você tem algumas pessoas que precisam ser relocadas, você tem algumas áreas que você precisa cortar uma vegetação maior. Então, com o tempo, com o avanço de outras fontes renováveis, nós viemos substituindo no Brasil novas fontes. Então, a solar foi uma que entrou, a eólica foi outra que entrou, então nesse sentido de substituir. Então hoje, basicamente, a nossa matriz é a grande parte através dessas grandes hidráulicas que vêm, que é nada mais do que a água do rio, dos córregos, sendo represadas e gerando energia elétrica. E hoje também estamos explorando aqui uma energia chamada, que é a maré motriz ou onda motriz, que é aquele movimento que o mar tem de subir e descer, que é aproveitado esse movimento. Então hoje, em Pecém, nós temos uma usina modelo aqui no Brasil,
que acho que é a primeira da América Latina, que trabalha com esse tipo de energia. Então, é um conceito, é uma forma que tem de trabalhar, de aproveitar aquele movimento que o mar faz, de subir e descer. Então, substitui aquele movimento da água numa pá, ou substitui o gás numa hélice, mas aquele movimento de subir e descer que promove esse movimento no motor e gera energia elétrica, tá? Acho que tem mais uma foto para frente para explicar para vocês a maré motriz. Aqui, que nem eu comentei, isso é a usina hidrelétrica de Paulo Afonso. Vocês podem ver pela foto que tem, digamos assim, lá no final o reservatório, vocês veem o quanto o reservatório é extenso. Aquilo lado esquerdo da imagem, se estiver aí do mesmo lado que eu, vocês conseguem ver o vertedouro, que é onde a água escorre para seguir o curso normal, e aqui embaixo da ponte a gente vê a casa de força, aquela ponte que serve para ligar as duas margens, é onde a energia é gerada. Então essa diferença entre o nível de cima e o nível de baixo é o que permite fazer o movimento das turbinas e gera energia elétrica. Então, como vocês podem reparar na foto, é um reservatório extremamente grande, essa energia fica reservada ali, e conforme vai ter a necessidade, vão gerando mais ou menos, ok? Aqui é que eu comentei a da primeira usina de ondas da América Latina, que é aqui em Pecém, no Ceará. Então, essas boias que ficam ali no mar, conforme o mar vem, ela sobe, conforme o mar volta nessa onda de vai e vem, ele vai subindo e descendo. Aí é um movimento um pouco mais lento, mas que esse movimento de subir e descer gera um pistão, que um pistão gera um motor, e aí o motor gera energia. Então, é uma forma de aproveitar também que a gente está explorando cada vez mais para ter justamente isso, ter essa energia renovável cada vez mais. Tá?